Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, quinta-feira, 3 de setembro, agora 21 horas e 31 minutos. Nós temos o patrocínio de JazzP2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O título do nosso podcast é Não Faz Onda, o que faz uma clara referência ao que aconteceu nesse dia de hoje, que lá para a Binance já é ontem. Nós vamos mostrar para vocês agora que a gente está direto da Binance com o gráfico de Bitcoin em Tether, gráfico diário, tá? Então a gente vê aqui, às 21 horas já encerrou o dia, então a gente vê esse candle aqui expressivo de baixo com um grande volume, que agora dá espaço então para um pequeno candle, então com uma baixa amplitude, ainda pouco volume, ainda bastante cedo no dia, estamos aí apenas 32 minutos desse dia seguinte, ao the day after, né? E a gente espera aí uma recuperação. Isso aí é para pensar aqueles que castigam o ouro cada vez que a Bitcoin sobe. O que vocês acham agora? Então, às vezes a gente se esquece que tem ativos aí que estão há milhões de anos no planeta, há milhares de anos com a humanidade, há centenas de anos, então eles vêm compondo o backbone das principais instituições financeiras, né? E vale lembrar, quando Átila então estava prestes a invadir Roma, ele foi convencido a não invadir naquele momento, não com Bitcoin, não com talão de cheque, tá? Não com papel moeda, foi com carroças de ouro, tá? Então isso aí mostra a importância desse tipo de ativo. E claro, aqueles que acham que nada tem valor intrínseco, eles podiam ter estado lá naquela época, talvez um ancestral deles, e ter dito, então, olha, senhor Átila, né? Se eu fosse o senhor, eu não aceitava aqui esse ouro, porque afinal de contas ele não tem valor intrínseco. Então, enquanto ele explica para o Átila o que é valor intrínseco, aí então alguém podia estar reportando o que acontecia com ele, podia estar ilustrando então os livros de história hoje, né? Então é isso que a gente tem que pensar, tá? Nada como um dia depois do outro, quiçá milênios, né? Aliás, eu me divirto quando eles colocam os gráficos, quanto rendeu no ano, né? Cada ativo, daí eles mostram Bitcoin rendeu 20%, 40%, ouro rendeu 5, 10, então eles mostram o que é o futuro. Bota o gráfico dos últimos 2.000 anos. Opa! Né? Então, esse tipo de dia como hoje é para as pessoas pensar que o digital é muito importante, ele tem o seu valor, mas a gente não pode ficar comparando e substituindo, tá? Não se come churrasco com colher, não se come sopa com garfo. Os dois são importantes, cada um tem o seu utilitário maior numa ou noutra aplicação. A gente não pode negar isso, tem características diferentes. Quem só enxerga a diferença de ouro e Bitcoin no preço e acha que no resto eles são tudo iguais ou na capacidade de valorização, aí a gente está com um problema muito sério, tá? Não dá para dizer que um é melhor que o outro, eles são diferentes, eles não competem, eles estão juntos contra o sistema financeiro, mas tem gente que não entende isso. Então, quem sabe o dia de hoje faz eles pensar um pouco mais e vamos então para a nossa análise. Então, a gente vai começar aqui com o gráfico diário, é uma análise extra porque faz dias aí que às vezes eu pulo, então hoje eu queria fazer uma a mais. Então, vamos começar aqui dando uma olhada no gráfico de 1 hora, também na Binance, Bitcoin Tether. O que a gente tem aqui? Um princípio de uma recuperação, pode ser, a gente tem espaço aqui para subir aos 10K6, aos 11K e aos 11K4, que é onde é que a gente imagina que a média móvel de 20 encontre os preços. Então aqui aos 10K6, aqui aos 11K e aqui aos 11K4, tá? Fazendo esse encontro. Então são resistências próximas. A gente vê aqui a média das últimas 20 horas, nós conseguimos já exceder aqui com o volume em 35 minutos, a gente ainda tem 25 minutos até o final desta hora, vamos passar aqui, dar um zoom, e o que pode acontecer então? Essa recuperação e fazer esses testes. Mas será que a gente vai romper? Bom, aí que está o ponto. A nossa tese é baseada no dólar index, já faz bastante tempo que a gente está fazendo referência a ela, e o dólar index tem os seus componentes, nós vamos investigar isso hoje, não todos, calma, tá? É o euro, tá? O euro. Então, para quem não vai ficar com nós até o final, escutem isso. O euro para de cair, o dólar index para de subir, Bitcoin para de cair. De novo, o euro para de cair, o dólar index para de subir, a Bitcoin para de cair. É isso. Essa é a pressão que está acontecendo no curto prazo em cima da Bitcoin, disparando essas quedas, tá? Hoje também teve uma sangria no SP500, tá? Então, essa é a nossa linha principal. Vamos voltar aqui para o detalhe.
Vamos dar uma olhada então aqui no diário, que a gente já viu ali, mas vamos ver aqui num zoom na tela inteira, né? Então aqui a gente tem suporte e resistência. Então aqui a gente tem suporte aos 9K6, que disse o Peter Grissen ali, que é um rapaz muito gentil ali, que nos segue ali no Twitter, faz comentários excelentes. Aliás, parabéns, Grissen, se está escutando a gente aqui. É muito bom insight. Ele foi o primeiro cara a falar que ia chegar nos 9K6. Eu disse, bom, é possível que sim, né? Mas a gente via em tendência de baixa, a gente comentou aqui, a gente estava um pouco cético, claro, até esse nível, e não dá para ficar esperando o nível, na nossa opinião. Tu tem que jogar junto com a música, porque senão tu pode esperar um nível que não chega, né? Mas nesse caso aqui, se não chegou lá, está muito perto, né? Ele falou 10K, 9K6, bom, nos 10Ks a gente já chegou, né? Então, o que acontece aqui? Vamos dar uma olhada aqui nos níveis, a gente pode descer aos 9K6, a gente pode subir até os 11K. Então, essa aqui é a região no gráfico diário, mas ele vai respeitar essa região? Boa pergunta, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no semanal, vamos ver aqui. Aqui eu tenho que fazer um truque, tá? Então, aqui no semanal, nós já chegamos aos 10K. Tá? A gente fez a mínima aqui aos 9.960. Então, no gráfico semanal, a gente já beijou a média dos 20. Que maneira elegante, né, de dizer que a gente chegou na média, fez um beijo, tá? A média móvel dos 20, tá? E agora, olha que interessante aqui, tá bem nessa projeção da reta. Eu não vou fazer isso aqui porque não vem ao caso agora, porque isso aqui é o acumulado do ano. Eu vou fazer isso aqui com calma, tá? Isso aqui não é uma linha de tendência, mas acabou funcionando como se fosse. Que coisa fantástica, mas é uma coincidência. Isso aqui é uma coincidência. Quando eu acerto, eu digo. Quando eu erro, eu digo. Mas quando é por acaso, eu também digo, tá? Então aqui a gente chegou na média, pode subir. Ele pode descer um pouco mais? Bom, claro que pode. Pode descer a zero, né? Esse troço não tem valor intrínseco. Pode chegar aos 9K, mas a gente acha muito pouco provável, tá? Seria triste e devastador. Triste e devastador, tá? Não um pelo outro, mas cada um por si, tá? Triste porque, pô, tá caindo, e devastador porque não é sobrar nada, né? Deve ter gente que tá vindo comprado desde os 12K ali, né? Que pena, tá? Vocês têm que aprender a usar stop loss, tá? Eu uso sim, eu uso, tá? Senão fica chato. Vamos dar uma olhada aqui. Hoje nós vamos pular o Ethereum. Nós vamos pular o Ethereum. Não interessa o Ethereum, tá? Vamos dar uma olhada. Por quê? Porque se a Bitcoin continuar despencando, o Ethereum vai fazer meia volta. Vou ver. End of story. Assim simples. Vamos dar uma olhada aqui no Dollar Index, tá? Vamos ver aqui o que aconteceu com o Dollar Index hoje. E aí a gente está aqui, gráfico semanal. A gente pode ver uma recuperação, mas o que nos interessa aqui é o dia. Então, olha o que aconteceu aqui. Nós tivemos, sim, vocês estão olhando, né? Nós tivemos uma alta aqui no dia de ontem e no dia de hoje, aqui, horário de Brasília, a gente fez uma movimentação para cima. Essa movimentação aqui, conjugada com a de ontem, essas duas aqui, derrubaram, então, as bolsas, em especial hoje, 13,5%, né? A gente já vai dar uma olhada aqui, e derrubou também, então, a Bitcoin. A gente já vem falando há mais tempo numa correlação no gráfico diário. A correlação não é o termo correto. Correlação é uma ferramenta matemática, tá? Uma função matemática, mas é uma similaridade na movimentação. Quando um cai, o outro cai. Quando um sobe, o outro sobe, tá? O timing não é exatamente o mesmo. A Bitcoin às vezes acaba antecipando, tá? Então, vamos lá. Claro, porque o Federal Reserve não imprime Bitcoin, né? Então, o que aconteceu? O dólar index subiu. Agora vamos dar uma olhada aqui no par euro-dólar. No par euro-dólar. Isso aqui é fantástico. Vamos pegar aqui FXCM. Olha o que aconteceu. O euro caiu. Tá aqui o gráfico diário. Então, o euro caiu. O euro está caindo esses últimos 3 dias, o que está coincidindo com uma virada, então, no dólar índice. Então, olha os 3 dias aqui de queda do euro. E agora vamos dar uma olhada aqui no dólar index. Tá? O dólar index teve os últimos 3 dias aqui de alta, ó. Alta, alta e alta. Parou a queda e começou a subir. Aí tu olha o euro. O que aconteceu com o par euro-dólar? Vamos de novo. O dólar index parou de subir e começou a cair. Perdão, o euro, né? O euro-dólar parou de subir e começou a cair. Tá? Porque, será que isso é coincidência? Não, não é coincidência. Será que isso é uma descoberta fantástica? Também não. Então, o que é isso? É que 57% do dólar index é o euro. Então, cada vez que o euro cai em relação ao dólar, o dólar index sobe, a não ser que todo mundo suba.
os demais, né? Que daí é Yen, British Pound, dólar canadense, coroa sueca, importantíssima coroa sueca, né? E o franco suíço, né? Que a gente já falou que ele está ali junto, por quê? Porque ele é franco, brincadeira, né? Então, o que acontece? Agora notem que o par euro-dólar está sobre a média móvel dos últimos 20 dias. Vou voltar aqui para a câmera aqui para vocês me ver. O par euro-dólar está sob a média móvel dos últimos 20 dias, então é nosso palpite que esse movimento acabou. Claro que a gente não tem o volume aqui, a não ser que alguém faça uma bobagem lá na Europa maior do que está se fazendo nos Estados Unidos. Claro que não é assim simples, né? Mas essa é não, porque eles estão caindo. Imaginem que são vários paraquedistas, só que eles ainda não abriram o paraquedas, eles estão caindo. Então, um abre os braços, ele cai mais devagar, o outro fecha, ele cai mais rápido. É isso que está acontecendo, mas estão todos caindo, é um race to zero, tá? Eles imprimem cada vez mais moeda do nada e o que acontece? Eles vão mergulhando, só que esse mergulho dá uma velocidade relativa entre eles, dali que vem o dólar index, tá? Então, na nossa visão, o euro pode ter chego então num fundo desse movimento. Se ele cair, ele pode ir até a média móvel dos 50? Claro que sim, mas olha como funcionou o suporte aqui do par euro-dólar, tá? E quem está imprimindo trilhões dessa vez é os Estados Unidos. Então, isso favorece o euro. Então, a gente acha que esse movimento de queda foi uma realização de lucros porque o par euro-dólar teve uma valorização fantástica e agora ele teve aqui uma realização mínima, não foi a primeira vez, ó. Então isso aqui contribuiu para valorização. Existe uma possibilidade do euro se desvalorizar mais? Sim, isso pode trazer ele para cá. Aí sim a gente pode furar os 9.600 do Peter, aí sim a gente pode chegar nos 8, nos 6, tá? Isso aqui é sério. Se o euro-dólar cair aqui, o dólar index vai para o topo e aí sim aquelas taxas de 0,6% ao ano que nós estamos vendo no dólar index, já vou mostrar para vocês, elas devem ir para zero mesmo, tá? Então 0,6 vai ser algo alto. E isso aí vai ser devastador para o SP500, vai ser devastador pro Bitcoin. Mas aí o que está acontecendo? Nós temos a nosso favor todo o arsenal do Federal Reserve que vai imprimir como se fosse confete. Nós vamos dolarizar tudo e aí sim com esse mar de dólar ali correndo para tudo que é lado, que acho que todos vão ser trilionários lá, né? Essa movimentação deve se reverter, eles vão conseguir destruir o dólar mais rapidamente, então para preservar o par euro-dólar e para preservar então o dólar index, aí ele para de subir e aí sim o SP500 sobe porque a bonificação de Wall Street não vem da Bitcoin, não vem do euro-dólar, vem do SP500, então é ali que está a jogada, é ali que está o game, então isso aí deve acontecer. Claro, aí que a Apple vai de 1 trilhão a 2 trilhões em 2 anos, tá? Então vamos adiante, nem 2 anos acho que foi. Então essa aqui é a lógica, euro-dólar aqui para de cair, euro-dólar para de cair, dólar index para de subir e aí a Bitcoin para de cair. Então vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. O euro então se desvalorizou, o dólar ganhou valor e o que aconteceu com o dinheiro? Ele veio então para os yields, né? Para os títulos de dívida que caíram de novo, tá? Caíram de novo. Por quê? Porque o dinheiro entrou ali. E a prova disso que eu estou dizendo, agora eu vou mostrar aqui o valor dos títulos. O valor dos títulos está subindo. Esse aqui é o valor dos títulos de 10 anos. Ele subiu, ele sofreu uma valorização. Por quê? Porque o dólar index subiu, porque entrou dinheiro, esse dinheiro foi nos títulos, o valor do título sobe, o juro dele cai. Essa é a dinâmica. E aí, quando isso cai, nesse caso aqui, pela valorização do dólar, vamos dar uma olhada aqui no SPX, acabou sendo devastador aqui. Olha que candle horrível. Isso aqui é o SP500, provavelmente fez um fundo aqui. Duvido que em ano de eleição eles deixem o mercado cair. É o que sobrou para a administração do Trump. Não, a gente não está fazendo comentário político, é uma simples observação. Tá? O cara gosta do Trump, o cara não gosta do Trump, tanto faz, ele não é nosso presidente. Né? Eu sei que eles tentem nos invadir, isso aí vai fazer algum problema para nós. Talvez a hora que eles se der conta que não dá para beber petróleo, que só bebe água, aí né, de repente a coisa fica um pouco problemática para nós. Mas até lá a gente está tranquilo. Tá? E aí o que acontece?
chegando aqui, isso aqui pode ser um sinal de fim de queda para o S&P 500, pode ser um sinal de fim de queda para o euro, pode ser um sinal de fim de alta para o dólar index, pode ser um sinal de fim de queda para Bitcoin. Essa é a nossa expectativa. Pessoal, me alonguei, mas eu queria mostrar isso para vocês, então muita atenção. Tá, e a Bitcoin aqui no Brasil não importa, o que importa é o que acontece lá fora, o que está acontecendo com o dólar, tá? E aí, claro, vamos fazer um elogio. O dólar aqui no Brasil, ele deveria ter subido. O dólar aqui no Brasil caiu, tá? Isso aqui é mérito do Brasil, tá? O Brasil está conseguindo se desvalorizar, porque a gente se desvalorizou bastante. Nós se desvalorizamos bastante, tá? A nossa moeda perdeu valor, mas agora ela está começando a deixar de perder valor. Por quê? Será que a nossa economia está bombando? Será que não sei o quê? Não, tá? Mas nós temos aqui commodities, nós somos um país exportador de commodities e as commodities agrícolas não estão perdendo valor. As commodities agrícolas não estão perdendo valor. E isso, então, nos favorece. Claro, a gente não está falando de todas. Como é que está o café arábica, eu não sei. Mas a gente está começando a acompanhar algumas, tá? Então, a gente pode... Então, isso aqui é mérito do nosso país, tá? Claro, não é mérito nosso que aqui tem soja, milho, arroz, sei lá, etc, tá? Não é mérito nosso, né? Isso tu planta, cresce, né? Se a gente morasse no deserto, tu ia plantar, não ia nascer nada. E seríamos nós, tá? Mas isso nos favorece, é uma vantagem que a gente tem a obrigação de explorar. Então, a nossa moeda aqui está segurando, excelente, isso castiga um pouco mais a Bitcoin aqui então no Brasil, porque ela perde tanto pelo lado do dólar quanto pelo lado da Bitcoin Tether. Vamos dar uma olhada aqui, hein? Fiquei curioso agora como é que foi aqui a coisa hoje. Uau! Hein? Nós chegamos aos 55. Tá? Então aqui a queda pode estar perto do fim, se a queda do dólar aqui dentro tiver, a gente acha que sim, tá? Então o que a gente está vendo aqui? Tanto o dólar no Brasil quanto a Bitcoin podem estar perto de um fundo. Isso aqui seria um excelente ponto de entrada, mas não é indicação, não é sugestão, não é recomendação, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. É realmente uma alegria a gente estar aqui falando com vocês, é para vocês, porque o que a gente está falando, por definição, a gente já sabe. Estando certo, estando errado, é o que a gente acredita e a gente age em função. Então a gente voltou a montar a nossa posição nas criptos, nas que a gente acredita. A gente está no negativo em algumas, mas é um valor pequeno que a gente já acreditava nessa possibilidade, mas tu nunca pode esperar o fundo e tu nunca pode esperar o topo. De quem que é essa dica? Será que é nossa? Não, não é nossa, tá? Essa é do Barão de Rothschild, qual deles? Não sei, porque é uma aristocracia que já vem aí desde 1750, talvez com o título de barão, então, de 1770, 1790, né? Começo de 1800. E ele dizia, eu não consigo deixar de fazer dinheiro no mercado de ações. Perguntaram para ele como, eu disse, eu não tento comprar no fundo, ou eu não compro no fundo e eu não vendo no topo. Quer dizer, ele não tenta adivinhar, né? É isso. Como é que ele faz? Bom, ele não contou, né? Mas não é assunto desse podcast. Então, pessoal, muito obrigado. Até uma próxima. Tchau.